Eu, sozinho, defendi o planeta azul de inúmeras invasões estranhas. Mas todos se uniram para tramar a morte da minha esposa. Eles até enterraram seu corpo sob o hospital psiquiátrico. Por fim, também me prenderam, cheio de feridas. E dividiram todos os meus despojos de guerra. Mal sabem eles que eu escondi 5 artefatos poderosos. Sendo eles, o véu vermelho, o vestido de noiva sangrento, a coroa de fênix, o alfinete dourado manchado de sangue, os sapatos de noiva bordados. Todos esses são os sacrifícios para abrir o nível SSS do capítulo da noiva fantasma. E é o único capítulo que pode ressuscitar minha esposa. Para ressuscitar minha esposa, eu não hesitei em abandonar o mundo que uma vez salvei. Neste momento, os 5 artefatos principais já foram sacrificados com sucesso. Eu estou sentado ao lado, aguardando a abertura do capítulo. Quando o capítulo se abrir, todas as pessoas do mundo receberão uma notificação. É de conhecimento geral que embaixo do hospital psiquiátrico da Lua Vermelha está aprisionado o cadáver de um espírito maligno SSS de uma cópia. Enquanto esse cadáver estiver sendo mantido sob controle, o estranho cenário nunca irá se manifestar. Mas agora essa regra foi quebrada. Nuvens cinzentas cobrem o céu. Uma lua sanguínea paira no horizonte, como se o apocalipse estivesse chegando. Essa cena agitou os corações de todos. Não estava combinado que o cenário estranho não iria aparecer aqui? Qual é a situação agora? Embora embaixo do hospital psiquiátrico esteja aprisionado um espírito maligno SSS. Mas se alguém conseguir encontrar um sacrifício ainda mais valioso, também poderá atrair o cenário estranho. Mais valioso do que o cadáver SSS. Acima da estrela azul, ninguém deveria ser capaz de fazer isso, certo? Assim que essas palavras foram ditas, todo o ambiente de repente caiu em silêncio. Todos trocaram olhares e viram o medo incontrolável nos olhos uns dos outros. Parece que não é que ninguém possa fazer isso. Pelo menos uma pessoa pode. E essa pessoa é alguém que eles mesmos prenderam. Observando a multidão à sua frente que havia perdido a compostura, Liu Qi teve um lampejo de desprezo em seus olhos, quase imperceptível. Como esperado, é um grupo de inúteis. Quando eu sugere trair Lin Ling para dividir os lucros, esses parlamentares estavam mais animados do que nunca. Mal podiam esperar para espremer até a última gota. Agora que o problema surgiu, eles querem começar a se esquivar da responsabilidade. Eu me lembro que, há um ano, todos estavam muito felizes ao dividir os troféus coletados de Lin Ling. Não estavam muito felizes? Vendo que todos os olhares estavam voltados para ele, Liu Qi então limpou a garganta levemente. Embora o estranho dungeon tenha sido aberto, é possível entrar com armas pessoais. Mas este que está prestes a chegar é um dungeon de nível SSS. Mesmo aqueles elite que já enfrentaram muitas batalhas, ao enfrentar um dungeon desse nível, eles também estão em perigo extremo. Sem mencionar nós, que somos novatos em dungeons, que mal entramos em algumas poucas vezes. Acredito que todos aqui devem ter uma clara percepção de suas próprias habilidades. Se nada inesperado acontecer, nós, todos morreremos. Após ouvir essas palavras, a plateia imediatamente entrou em alvoroço. Eles gastaram todas as suas economias para vir ao hospital psiquiátrico da Lua Vermelha, apenas para conseguir sobreviver. No entanto, agora a morte paira sobre eles como a espada de Damocles, pendurada sobre suas cabeças. Essa sensação de saber que a morte está prestes a chegar, mas se sentir impotente, é suficiente para enlouquecer qualquer um. Aquele capitão. O que você sugere que façamos? Nesse momento, uma voz de repente veio de um canto. Diferente deles, que só sabem brincar com intrigas de poder. Liu Qi realmente já completou várias vezes o elite dos conquistadores de cópias estranhas. E também foi o responsável por internar Lin Ling, o líder do hospital psiquiátrico. É mais do que apropriado que ele assuma o papel de capitão. É o mais adequado. Eu reconheço Liu Qi como capitão. Só ele pode nos salvar. Desde que possamos sobreviver. O que você quiser, eu te dou. Com alguém liderando. Em breve, a impressão de Liu Qi como capitão ficou firmemente gravada na mente de todos presentes. Ao ver seu plano dando certo, Liu Qi sorriu levemente. Ele discretamente trocou a posição do fantoche escondido na multidão. Pelo que sei, a cópia estranha terá 1 hora de tempo de preparação antes de começar. Durante esse tempo, se pudermos destruir os objetos ou pessoas que atraíram a cópia para cá, a cópia estranha terá uma chance de se dissipar. Nós, os escolhidos, também poderemos completar diretamente. Vocês também adivinharam quem é o responsável por isso. Então, e se Lin Ling não for a origem da chegada do cenário estranho? O que faremos então? Essa voz instantaneamente congelou a atmosfera no local. Essa também é a questão que todos ali estavam pensando. Se Lin Ling realmente não for a fonte, então eles não teriam desperdiçado o último tempo de preparação? Diferente das outras pessoas com expressões preocupadas, Liu Qi,
por outro lado, estava contente. Mesmo que Lin Ling não seja a fonte do problema. Mas vocês esqueceram sua antiga identidade, sendo o mais forte dos conquistadores. Vocês acham que a qualidade dos tesouros que ele possui seria ruim? Desde que possamos matá-lo, podemos entrar no cenário com esses tesouros, comparado a estar de mãos vazias. Isso não é muito mais seguro? De qualquer forma, já o traímos uma vez. Então, por que não fazer isso de novo? Qual é o problema? As palavras de Liu Qi imediatamente fizeram muitos dos presentes entrarem em reflexão. Após um olhar entre todos, todos viram a determinação nos olhos uns dos outros. Exatamente. Já que já agimos uma vez antes, não custa fazer isso de novo. Quando se faz algo, é preciso ser decisivo. Se você corta a grama, deve arrancar a raiz. Se deixar, a primavera traz a vida de volta. Agora, só podemos sacrificar Lin Ling, o mais forte dos estrategistas, para que eles possam sobreviver. E também pela sobrevivência de Blue Star, vamos sacrificar um pouco mais. Eu, no quarto do hospital, ouvindo o grasnar dos corvos ao meu redor. Eles querem me matar? Na verdade, viver ou não viver, não faz diferença para mim. Esta vida, mesmo que eu não a queira, não importa. Mas, não é a hora certa. Depois de limpar cada canto cuidadosamente, olhando para o quarto impecável, eu a senti satisfeito. Eu não quero esperar até que Bai Li chegue e ser repreendido por não ter limpado o quarto. Olhei para o círculo de estrelas de 6 pontas no quarto, e os sacrifícios colocados em cada um dos 5 cantos do círculo. O canto dos meus lábios se curvou em um sorriso genuíno. Eu passei um ano inteiro, finalmente reunindo esses 5 itens de sacrifício de sangue. Agora, falta apenas o último sacrifício. Sem hesitar, levantei a perna e entrei no círculo de estrelas de 6 pontas, olhando para todo o planeta azul. O que poderia ser mais digno de ser um sacrifício do que eu, o mais forte conquistador, mais qualificado para ser um sacrifício? Sentindo a sensação fria e sombria se espalhar por todo o meu corpo, meu rosto, ao contrário, estava cheio de sorrisos. Eu posso sentir a presença familiar e estranha do cenário da noiva fantasma. Aquele aroma familiar, mas ao mesmo tempo estranho. Bai Li. Eu já estou a caminho para te buscar. Assim que terminei de falar, uma luz negra disparou em direção ao céu. A lua de sangue pendurada no céu. Neste momento, estava sendo gradualmente corroída e contaminada por essa luz negra. Os parlamentares apressados em direção ao quarto 666. Ao ver essa anomalia celestial, todos não puderam deixar de sentir um frio na espinha. Essa luz negra parece ter surgido do quarto 666. Será que a anomalia do capítulo vai se manifestar aqui? Isso é realmente obra de Lin Ling. Assim que essas palavras foram ditas, imediatamente causou um grande alvoroço. Eles originalmente pensavam, a noiva fantasma, a manifestação do capítulo, era apenas porque o nível era muito alto. A aura do cadáver anômalo de nível SSS não podia ser contida, que fez com que chegasse ao hospital psiquiátrico da Lua Vermelha. Quanto a por que a culpa recair sobre você, é apenas porque alguém precisa assumir a responsabilidade. Ao mesmo tempo, isso também pode dar a eles um motivo para te matar e roubar. Encontrar uma desculpa que tenha respaldo. Mas não esperavam que este capítulo se manifestasse, e que realmente tivesse a ver com você. Isso é, o mais forte conquistador de Blue Star? Era uma equipe montada às pressas. Após ver isso, muitos parlamentares começaram a hesitar em seus corações. Todos já chegaram até aqui. Você me disse que vocês estão com medo. Liu Qi, furioso, riu sarcasticamente. Essa luz negra não representa que Lin Ling é a fonte do desastre. Só matando-o teremos a chance de sobreviver. Com um grito dele, a equipe, que já estava um pouco desorganizada, conseguiu se recompor. Logo, o grupo chegou à porta do quarto 666, onde ninguém jamais ousou entrar antes. Como já era de se esperar, uma luz negra surgiu repentinamente no quarto. Um diagrama de estrela de 6 pontas desenhado com sangue contrastava com o chão pálido, parecendo ainda mais sinistro. Nos 5 cantos da estrela de 6 pontas estavam dispostos, respectivamente, um véu vermelho, um vestido de noiva ensanguentado, uma coroa de fênix e um grampo de cabelo manchado de sangue, e um par de sapatos de noiva bordados. Esses 5 sacrifícios ensanguentados. E ocupando a última posição, estava o próprio Lin Ling. Lin Ling. Você tenta invocar um cenário bizarro para causar caos no mundo. Você sabe que está cometendo um crime? Uma voz autoritária ecoou entre a multidão. Olhando para a figura que saiu da multidão, eu inclinei a cabeça. Juiz Zhou. Você está falando comigo? E se não? Você, como humano, na verdade se aliou ao sobrenatural. Cometeu um crime tão horrendo. Não vai parar imediatamente? Rendaze. Encarando seu olhar, o coração de Zhou Junho batia acelerado.
Suas pernas tremiam incontrolavelmente. Mas ele ainda assim falou com raiva. 1 ano atrás, foi ele quem, após receber um grande suborno, proferiu o veredicto de que você era culpado. Se fosse possível, Zhou Junho realmente não queria se expor. Mas para sobreviver, ele só podia fazer isso. Liu Qi, que estava ao lado, também estava observando a situação a todo momento. Em sua impressão, você valoriza muito as regras. Mesmo naquela audiência pública de 1 ano atrás, você claramente teve a chance de escapar, mas ainda assim acreditou que as regras trariam justiça. Liu Qi realmente percebeu isso. Só pode contar com o julgamento do grande juiz Zhou Junho para te trancar com sucesso no hospital psiquiátrico da Lua Vermelha. E, sob o pretexto de confisco, dividiram a maioria dos seus troféus. Você está certo. A humanidade realmente não deveria se aliar ao estranho. Assim que essas palavras foram ditas, os olhos de Zhou Junho brilharam instantaneamente. Não esperava que esse tolo ainda acreditasse tanto nas regras. Ele ainda não sabe que as regras são feitas por humanos? De acordo com o processo anterior, ele rapidamente continuou a ordenar. Já que você reconhece seu crime, então interrompa imediatamente o ritual de sacrifício. Corte os próprios braços e se entregue. Antes que suas palavras terminassem, Zhou Junho, que estava tão satisfeito, sentiu de repente um peso na cabeça. Olhando confuso para o vidro ao lado, a imagem refletida fez sua respiração parar por um momento. Não se sabe quando. Uma coroa roxa já estava sobre sua cabeça. A forma da coroa é grandiosa. O trabalho de escultura é delicado e natural. Apenas nas bordas da coroa estão incrustadas várias esferas de olhos estranhas. Esta cena parece extremamente trágica e estranha. Zhou Junho estava prestes a falar, mas de repente sentiu uma dor lancinante vindo do topo da cabeça. Incontáveis tentáculos começaram a se estender das esferas incrustadas, lentamente se estendendo para fora do globo ocular. Parecia que tinham percebido alguma iguaria. No momento seguinte, esses tentáculos penetraram simultaneamente no cérebro de Zhou Junho. Um jato de sangue espirrou, adicionando um toque demoníaco à coroa originalmente roxa escura. Neste momento, Zhou Junho já havia perdido toda a força do corpo. Ele se ajoelhou lentamente no chão, sem controle. Você está certo. A humanidade realmente não deveria se associar ao estranho. No momento da morte, minha voz ecoou suavemente em seus ouvidos. Mas, eu já não sou humano há muito tempo. Depois de dizer isso, você se curvou e pegou a coroa ensanguentada de volta em suas mãos, olhando para Zhou Junho, que estava deitado no chão com os olhos abertos. Meu rosto exibia uma expressão cheia de sinceridade. Obrigado. Você é realmente uma boa pessoa. A condição necessária para se tornar um sacrifício é que precisa de sangue suficiente para a oferenda. E entre os 5 sacrifícios, apenas a coroa não absorveu sangue suficiente. Eu estava realmente preocupado com isso. Eu até estava pensando se deveria usar meu próprio sangue como substituto. Não esperava que Zhou Junho se oferecesse voluntariamente. Ele completou a última essência de sangue para a elevação da coroa. Pessoas boas como essa, não se vê muitas assim. Olhando para o corpo de Zhou Junho, que ainda estava convulsionando não muito longe. Então olhei novamente para Lin Ling, que estava sorrindo, colocando a coroa ensanguentada de volta na formação de estrela de 6 pontas. As pessoas presentes não puderam deixar de tremer. Embora neste mundo apocalíptico e estranho, morrer uma pessoa é apenas uma trivialidade do dia a dia. Mas ao realmente ver um colega com quem conviveu diariamente morrer diante de si em tal estado trágico, os corações dos deputados presentes não puderam deixar de ser tocados. Esse toque não era um arrependimento pelo que haviam feito, mas sim, uma intenção de matar. Aqueles que têm qualificação para entrar no hospital psiquiátrico da Lua Vermelha não são tolos, naturalmente. Eles sabem muito bem em seus corações que, uma vez que já chegaram até aqui, não há mais chance de sair. Só matando Lin Ling é que há uma possibilidade de sobreviver ao estranho cenário que está prestes a chegar. E a morte de Zhou Junho não foi sem valor. Pelo menos eliminou uma resposta errada para eles. Capitão Liu, o que devemos fazer a seguir? Ouvindo a voz que soava ao seu lado, o Capitão Liu Qi teve um brilho frio em seus olhos. Com base no que acabou de acontecer, Lin Ling claramente já não acredita mais nas regras. Ou melhor dizendo, ele já não se vê mais como humano. Portanto, as regras da humanidade já não são válidas. Se não estou enganado, a estranha coroa fênix que matou Zhou Junho deve ser uma das poucas ferramentas de nível SS do planeta azul. A coroa da dominação. Originalmente, após o grande julgamento, Liu Qi estava pronto para reivindicá-la imediatamente. No entanto, não importa como procurasse, a coroa da dominação parecia ter desaparecido no ar. Não se encontrava nenhum vestígio. Não esperava que estivesse tão descaradamente escondida em seus olhos.
E não sei que método você usou para conseguir transformá-la em um objeto estranho. Comparado a itens comuns, os itens estranhos de mesmo nível têm efeitos muito mais poderosos. Algumas dessas entidades anômalas podem até suprimir os chefes estranhos nas masmorras. Mas para usar itens estranhos, é necessário pagar um preço correspondente. Uma vez, um colega que usou um item estranho, uma máscara de pele humana, foi um companheiro. Após o efeito terminar, todos os traços do rosto foram completamente consumidos. Isso é o que mais estranha Liu Qi. No momento em que matou Zhou Junho, você claramente usou um item estranho também. Mas por que não pagou nenhum preço? De repente, um pensamento aterrorizante passou pela mente de Liu Qi. Usar itens estranhos sem precisar pagar um preço. Parece que só existe um tipo de criatura. E essa é a estranheza em si. Mas no momento seguinte, ele balançou a cabeça com força. Impossível. Nunca houve um caso de humanos se tornando ativamente espíritos malignos em Blue Star. Lin Ling usou itens estranhos. Com certeza pagou algum preço. Apenas não percebeu ainda. Abra a porta e faça reserva. Liu Qi disse friamente. Assim que essas palavras saíram, houve uma agitação imediata na equipe. O estado lamentável de Zhou Junho estava bem diante deles. Isso era apenas algo que Lin Ling poderia fazer através da prisão. Vendo que ninguém estava cumprindo suas ordens, um brilho feroz passou ainda mais nos olhos de Liu Qi. Vocês nunca pensaram sobre isso? Por que matar um soldado Zhou? Lin Ling ainda precisa usar itens estranhos. É óbvio. A prisão ainda o oprime. Mas somos diferentes. A prisão não nos afetará. Só entrando, temos a possibilidade de matar Lin Ling. As pessoas, que estavam um pouco alarmadas, gradualmente se acalmaram após ouvir essas palavras. De fato, esta prisão foi feita especialmente para Lin Ling, e protege todo o hospital psiquiátrico da Lua Vermelha. O corpo estranho está enterrado sob o quarto 666. Apenas aqueles que são os mais fortes e estranhos, espíritos malignos de nível SSS, têm o direito de reprimir Lin Ling, o conquistador mais forte da Estrela Azul. O conquistador mais forte. Lin Ling realmente está sendo oprimido pela prisão. Mas o que fazer com aqueles itens estranhos em suas mãos? Mesmo considerando a situação atual, Lin Ling agora possui pelo menos 5 itens estranhos em suas mãos. Isso ainda não conta com aquele padrão de luz em forma de estrela de 6 pontas de utilidade desconhecida. Apenas esse grupo improvisado de pessoas. Diante desses 5 itens estranhos, só haverá um desfecho, a morte. Cada vez que um item estranho é usado, é necessário pagar um preço correspondente. O que vocês acham que, na condição atual de Lin Ling, quantas vezes ele ainda poderá usar itens estranhos? Enquanto falava, Liu Qi lançou um olhar ao grupo ao seu redor. Pessoal, parem de pensar em esconder suas coisas. No início, vocês pegaram muitas coisas boas de Lin Ling, mas dividiram bastante coisa boa. Eu sei, muitas pessoas não querem desperdiçar esses itens raros assim. Mas tesouros só são tesouros enquanto estamos vivos. Se até mesmo as pessoas morrerem, então esses tesouros só servirão como companhia para o enterro. Vida ou riqueza. Cada um escolha por si mesmo. As palavras de Liu Qi claramente despertaram muitas pessoas. Os membros presentes puderam ver uns aos outros. A relutância e a determinação nos olhos. Eles realmente querem ver. Quem se atreve a usar itens estranhos? Quantas vidas você tem para gastar? Véu branco, roupa de invisibilidade, capacete de mortos-vivos, grampo de jade puro, botas de batalha. Observando essas pessoas à minha frente tirando itens sem parar, que jogam no meio, eu inclinei a cabeça em confusão. Se eu não estou enganado, esses itens parecem ter sido meus antes, mas eu já não me importo mais com isso. Agora eu só quero completar bem o ritual de sacrifício. Guiar. Noiva fantasma. A instância chega a Blue Star. Se essas pessoas estiverem dispostas a assistir em silêncio, se observar ao lado, então eu naturalmente acolho o testemunho desses espectadores. Mas se eles insistirem em interromper, então só posso fazer com que este sacrifício tenha mais algumas ofertas. Neste momento, as nuvens escuras no céu se aproximam ainda mais, guiando a chegada da instância da noiva fantasma com o diagrama de estrela de 6 pontas. Ainda estou na sala 666, emitindo uma luz negra profunda, e eu estou sentado em silêncio no meio do círculo de 6 pontas. Estou prestes a abrir a porta. Após distribuir todos os itens, Liu Qi olhou ao redor para os assistentes atrás dele. A chave em sua mão girou rapidamente. Foi apenas um instante. Uma onda de frio extremo imediatamente envolveu toda a sala 666. Mesmo que apenas uma leve mancha. Na mente, só restou o som dos gritos de fantasmas. Justo quando todos pensavam que seriam consumidos, um domínio de pura cor se expandiu de repente, protegendo toda a equipe dentro dele. Um grampo de jade puro.
quando todos viram Liu Qi em suas mãos, o grampo de jade branco que emitia uma luz branca sagrada, todos finalmente não puderam deixar de suspirar aliviados. Como um item de nível SS, o poder do pino de jade puro é suficiente para resistir à maioria das invasões de espíritos malignos e estranhos. Ao lembrar da experiência que esteve tão perto da morte, os membros da equipe não puderam deixar de sentir um frio na espinha. Eles apenas passaram por alguns segundos, e quase foram consumidos por espíritos malignos estranhos. Mas Lin Ling estava nesta sala, morando aqui por um ano inteiro. O que exatamente é que o permitiu sobreviver a esta cena infernal? Até agora, este é o suposto maior conquistador da antiga Blue Star? Ainda bem, antes, conseguiram encontrar este tesouro em Lin Ling. Caso contrário, as consequências agora seriam impensáveis. Parece que alguém queria aliviar a tensão. Alguém no grupo começou a rir. Mas não sei como Lin Ling reagiria ao ver seus próprios itens sendo usados contra ele. Qual seria a expressão dele? Assim que as palavras foram ditas, o campo puro de proteção ao redor de repente tremeu. O artefato de nível SS, o puro grampo de jade. Neste momento, uma pequena fissura apareceu. Calma, calma. Embora estivesse extremamente alarmado, a experiência de ter sido um elite caçador de estratégias ainda o fez recuperar a calma rapidamente. Deve haver algo que afetou o efeito do grampo de jade. Assim que encontrar a fonte da contaminação, poderá reverter a situação. Justo quando Liu Qi estava prestes a procurar a fonte do problema, um grito repentino ecoou pelo grupo. O que é isso? Seguindo a direção do olhar, a cena diante de seus olhos imediatamente deixou Liu Qi paralisado no lugar. O grampo ensanguentado que estava originalmente em um canto da cidade de Estrela de 6 Pontas, não se sabe quando, já havia aparecido do lado de fora da barreira pura. Embora tenha sido apenas um breve olhar, as gotas de sangue que caíam do grampo de ouro o fizeram sentir como se estivesse no inferno de Shura. Sentindo a dor que vem à mente, Liu Qi tinha os olhos arregalados. A pureza do grampo de jade em sua mão foi direto para o olho esquerdo. A dor da explosão do globo ocular finalmente o libertou da influência do grampo ensanguentado. Ele despertou brevemente, olhando para o grampo dourado que ainda flutuava no ar. O único olho restante de Liu Qi estava cheio de raiva dourada. Por quê? Por quê? Foi reprimido por um ano. Ainda pode ter tal poder. Emoções complexas de ciúmes e raiva se entrelaçavam. Instantaneamente, isso destruiu a razão de Liu Qi, e o grampo de jade puro em sua mão, dentro do grampo que era originalmente branco como jade, sem perceber, começou a se tingir de um vermelho sangue. O domínio originalmente sagrado e puro, neste momento, parecia ter sido salpicado de sangue. Este é um objeto estranho. Vendo a tiara de jade em sua mão, que era muito diferente da anterior, o rosto de Liu Qi estava cheio de uma alegria frenética. Ele já tinha ouvido falar antes. Cumprindo certas condições, o item secundário também pode ser transformado em um objeto estranho. Parece que, após sacrificar seu próprio globo ocular, a tiara de jade pura foi transformada com sucesso. Agora todos têm um objeto estranho. Por que lutar contra si mesmo novamente? Lin Ling, hoje é o seu dia de morrer. Liu Qi lentamente levantou a cabeça. Em suas órbitas vazias, o sangue negro que escorria continuamente caía no chão. O cheiro fétido era insuportavelmente forte. Ao ver essa cena, os membros presentes não puderam deixar de sentir um arrepio aos olhos deles. Neste momento, Liu Qi parecia mais estranho do que o próprio estranho. Mas não importa. Desde que ele consiga matar Lin Ling, impedir a chegada do 3S e do capítulo da noiva fantasma, mesmo que se torne realmente estranho, qual é o problema? No pior dos casos, depois que tudo estiver feito, eu o matarei também. Depois de tudo, em comparação com aqueles espíritos malignos estranhos, Lin Ling neste momento é a existência mais aterrorizante. Você está com fome? Percebendo as ondas de feedback que a adaga ensanguentada estava transmitindo, eu, que estava guiando o arranjo, inclinei a cabeça. A adaga ensanguentada é um sacrifício importante. O sacrifício está com fome. Isso não é uma boa coisa. Eu não quero que, durante o processo de invocar a noiva fantasma, ocorra qualquer erro. Olhei ao meu redor. Ao ver Liu Qi se aproximando de mim, meus olhos brilharam instantaneamente. Isso não é comida pronta? Depois de pensar um pouco, eu me levantei lentamente do círculo de 6 pontas. Peguei a adaga ensanguentada com a mão. Em contraste com o olhar cheio de ódio de Liu Qi, meu canto da boca não pôde evitar de se abrir em um sorriso genuinamente feliz. No próximo momento, uma voz cheia de cortesia ecoou nos ouvidos de todos. Este senhor, poderia perguntar se você gostaria de se tornar a comida do adereço ensanguentado? Sentindo os olhares fixos em si, Liu Qi não pôde evitar um tremor por todo o corpo, não mais se deixando levar pela expressão destemida anterior, a loucura que ele havia demonstrado há pouco.
Era puramente para fazer uma exibição vazia. Mas agora Liu Qi estava muito claro. Diferente de sua performance intencional, sob minha aparência calma, a loucura escondida supera em mil e mil vezes. Mais do que dizer que ele é humano, é melhor dizer que é uma anomalia vestida de pele humana. Em seguida, Liu Qi virou-se para olhar para o grupo. A única mulher vestindo um manto branco. Liu Qi disse com sinceridade: Xiao Ling, agora só podemos contar com você. Sentindo os olhares ao redor se concentrando em si, Xiao Ling rapidamente acenou com a mão e deu 2 passos para trás. É preciso saber que, quando me apunhalaram pelas costas na cópia, também havia uma parte dela. Até mesmo Bai Li foi morto por ela, que o enganou. Portanto, mesmo que lhe dessem 10 vezes mais coragem, Xiao Lin não se atreveria a me enfrentar sozinha novamente. Essa mulher egoísta e odiosa, quando matou Bai Li, não mostrou fraqueza. Vendo que ela não se manifestava, um brilho frio passou pelo único olho restante de Liu Qi, mas logo o escondeu. E então encorajou Xiao Lin com sua própria voz. Se apenas você, a santa, estiver no time, será possível ganhar a confiança de Lin Ling. E considerando as coisas que você fez, não seria suficiente para Lin Ling não te matar centenas de vezes. Assim que essas palavras foram ditas, Xiao Ling imediatamente estremeceu. De fato, como Liu Qi disse, se os outros ainda tivessem uma chance, então, a própria que matou Bai Li, Lin Ling definitivamente não a deixaria escapar. Portanto, agora só há 2 opções. Ou você morre, ou mata Lin Ling completamente. O que você quer que eu faça? Após refletir um pouco, a expressão de fraqueza no rosto de Xiao Ling desapareceu. O que a substituiu foi um sorriso astuto que parecia falso. Realmente sabe atuar. Mesmo Liu Qi, que nunca se considera uma boa pessoa, após apreciar sua mudança de expressão em um instante, não pôde deixar de soltar um suspiro. Que santa! Não é apenas uma profissão tirada de Zili, cheia de mentiras e hipocrisia. Uma coisa na frente das pessoas e outra nas costas. De fato, quanto mais justa a profissão, mais escura é por trás. Este é um item de nível SS, o véu branco. Também é um troféu de Lin Ling. Pode aumentar significativamente o efeito da sua palavra sagrada, contendo a náusea. Após entregar o véu branco que estava em suas mãos, Liu Qi não se esqueceu de continuar a aconselhar. Desde que suas palavras sagradas possam ter efeito, fazer com que Lin Ling perca temporariamente a vontade de resistir, nós iremos agir imediatamente para matá-lo completamente. A técnica das palavras sagradas que ela domina pode ter um efeito semelhante ao de palavras que se tornam realidade. Há fendas no coração de cada pessoa. Desde que possamos rasgar essa fenda, por trás dela está o lugar mais fraco e mais suave do coração humano. E a técnica das palavras sagradas pode penetrar nessa fenda como uma brisa suave ou uma chuva leve, controlar o coração das pessoas sem que percebam. O mais importante é que Zili também foi uma santa em sua vida anterior, mas foi despojada disso por Xiao Lin após sua morte. Mas uma vez que a tarefa esteja concluída, o véu retornará a mim. Ao ver isso, Xiao Ling também parou de falar. Ele também sabe que o capítulo da noiva fantasma pode chegar a qualquer momento. É preciso me matar antes disso. O que eles estão fazendo agora? Observando os humanos do lado de fora começando a tagarelar novamente, não consegui evitar de inclinar a cabeça. Não sei se é por causa da chegada repentina de muitas pessoas vivas. Agora não é só o grampo de cabelo manchado de sangue. Até mesmo outros sacrifícios também emitiram sinais de fome. Nesse caso, apenas Liu Qi parece não estar muito bem dividido. Enquanto eu me preocupava em como poderia dividir uma pessoa perfeitamente, uma voz suave, com um toque de tranquilidade, soou ao meu ouvido. Lin Ling, você ainda se lembra de mim? Nós já exploramos uma masmorra juntos. É um parceiro de vida ou morte. Olhando para a figura à minha frente que emanava uma luz familiar, que se aproximava lentamente de mim, não pude evitar de ficar um pouco atordoado. A antiga Bai Li parecia também estar se confortando assim. Ao ver que minhas palavras pareciam ter efeito, Xiao Lin não pôde evitar um sorriso frio nos lábios. O que é o mais forte dos conquistadores? Diante de si mesmo, não poderia fazer nada além de se ajoelhar e lamber como um cachorro. Ao mesmo tempo, no coração de Xiao Lin, surgiu de repente uma ideia genial. Se pudesse aproveitar esta oportunidade para controlar Lin Ling firmemente, então eu não seria a existência mais forte do Blue Star? Lin Ling, você precisa lembrar que só eu sou a pessoa que mais te ama. O que essa mulher fedida está tentando aprontar agora? Vendo que Xiao Lin não estava me fazendo desistir como discutido antes, daquela forma de me fazer desistir da resistência, Liu Qi imediatamente teve um pressentimento ruim. Será que ela quer aproveitar a oportunidade para controlar Lin Ling? Pensando nisso, Liu Qi sentiu gotas de suor frio escorrendo de sua testa. Essa mulher é ousada demais.
Como ela se atreve? Se fosse em tempos normais, Liu Qi no máximo apenas zombaria dela por ser arrogante. Mas agora, a habilidade de palavras sagradas de Xiao Lin é a parte mais importante. Se algo inesperado acontecer, todos aqui terão que morrer. Xiao Ling, haja rapidamente de acordo com o plano original. Não seja esperto demais. Agora a situação é urgente. Liu Qi também não pode se preocupar com as emoções dela. A voz estava cheia de frieza. No entanto, ao ouvir isso, Xiao Ling não pôde deixar de soltar um resmungo frio. A oportunidade de se tornar o mais forte de Blue Star está ao alcance. Como ele poderia desistir assim? Vendo Lin Ling, que era considerado uma calamidade por todos. Neste momento, ele se aproximava de forma incrivelmente submissa. Os olhos de Xiao Ling estavam cheios de orgulho. O mais forte de Blue Star. Só isso. Olhando para mim, que caminhava em sua direção. A cor dourada suave nas mãos de Xiao Ling delineava. No momento seguinte, a cerimônia do contrato irradiava luz dourada. E então flutuou lentamente no ar. Desde que a cerimônia fosse bem-sucedida, este chamado mais forte conquistador se tornaria seu cão de caça mais leal e obediente. Ao ver que eu estendia lentamente a mão para o contrato, o canto de sua boca não pôde deixar de se curvar levemente. Assine seu nome. Ofereça sua alma a mim. Justo quando Xiao Lin achava que seu plano estava prestes a ter sucesso, uma dor intensa de repente surgiu de seu abdômen. O véu que usava na cabeça também foi arrancado brutalmente. Nesse meio tempo, uma voz suave ecoou em seu ouvido. Com as coisas dela, você ainda não é digno. Em seguida, limpou o sangue das mãos na roupa. Eu cuidadosamente dobrei e guardei o véu que estava em minhas mãos. E em seu rosto normalmente calmo, também apareceu pela primeira vez uma leve raiva. Essas pessoas querem me matar. Não tem problema. Eu não me importo. De qualquer forma, esta vida não tem muito valor. Mas as coisas de Bai Li, eles ainda não têm o direito de usá-las. Neste momento, Xiao Ling segurava firmemente sua ferida. Sentindo a vitalidade escorregando cada vez mais rapidamente, ela esforçou-se para levantar a cabeça e olhar para um grupo de pessoas à distância. Ela balançou e estendeu a mão. E disse de forma indistinta: rápido, me salve. Mas antes que as pessoas pudessem reagir, um véu vermelho como sangue flutuava lentamente sobre a cabeça de Xiao Lin, sem que se soubesse quando, envolvendo toda a sua pessoa. Em seguida, gotas de sangue encantador escorregaram da borda do véu, escorrendo lentamente pela vestimenta branca da santa. O ar estava impregnado com um cheiro de sangue semelhante à ferrugem. E sob aquele véu, Xiao Lin já não emitia nenhum som. Parecia ter sido engolido por essa atmosfera aterrorizante. Foi então que uma voz fraca surgiu debaixo do véu. A voz foi ficando cada vez mais alta, mas parou de repente. Em seguida, dentro do quarto fechado, um vento gélido surgiu do nada. O véu vermelho foi levantado em uma pequena parte, e vi que aquilo coberto pelo véu vermelho. A face de Xiao Lin já não tinha carne, apenas deixava um crânio gelado. Nos órbitas vazias, brilhava uma luz azul suave. Ela se levantou lentamente, e começou a entoar uma melodia desconhecida. Cada nota parecia um chamado de outro mundo. À medida que ela cantava, a temperatura do quarto começou a cair drasticamente, e a figura de Xiao Lin se tornou apenas um esqueleto, que gradualmente se tornava transparente e desaparecia, até se transformar em um nutriente invisível, completamente engolido pelo véu vermelho. O véu vermelho, que antes era um pouco opaco, após receber o nutriente do sangue, emitiu uma luz cada vez mais deslumbrante e sedutora. Olhando para os ossos quebrados de Xiao Lin espalhados no chão, eu balancei a cabeça e disse em voz baixa: você me pergunta sobre a alma. Mas eu já não tenho alma há muito tempo. O que? Assistindo impotente Xiao Lin ser consumida pelo véu vermelho, os olhos de Liu Qi estavam cheios de um medo incontrolável. Quando Lin Ling se tornou tão forte, aniquilando Zhou Jun, eliminando Xiao Ling, o Lin Ling de agora é ainda mais estranho do que o estranho. Observando à frente, após ter consumido Xiao Lin, o hexagrama de luz negra se tornava cada vez mais poderoso. Liu Qi sabia muito bem que a chegada do capítulo da noiva fantasma provavelmente não estava longe de acontecer. O que fazer, afinal? Se não aproveitarmos este último momento para matar Lin Ling, todos eles vão morrer. Mas agora, os dois itens SS, o pente de jade puro e o véu branco, já foram consumidos pelo objeto estranho nas mãos de Lin Ling. O que resta que pode ser usado é apenas a capa de invisibilidade, o capacete dos mortos e as botas de conquista, esses três itens de nível SS. Mas se não me engano, o capacete dos mortos parece precisar de algumas condições de preparação para ser ativado. O capacete dos mortos, item de nível SS, requer 3 corpos como sacrifício, para invocar espíritos malignos para lutar por você. Depois de ler a descrição do capacete dos mortos,
Liu Qi olhou para os cadáveres espalhados pelo chão, e não pôde deixar de apertar os olhos. Xiaolin tinha apenas alguns ossos restantes. Até os cães balançariam a cabeça. Quanto mais para oferecer a um espírito maligno. Se contarmos assim, ainda faltam 2 corpos. Justo quando ele estava pensando em onde conseguir os corpos, o grupo, em algum momento, também começou a entrar em tumulto. Eu já disse que Liu Qi não serve para nada. Que tipo de caçador de elite é esse? Já morreram 2 pessoas. E ainda não temos nenhum progresso. De fato, eu já disse que deveríamos ter fugido. Com a força de Lin Ling, como poderíamos matá-lo? Mas agora todos os itens estão com Liu Qi. Que tal procurarmos uma oportunidade para eliminá-lo? Ouvindo os sussurros que chegavam aos seus ouvidos, Liu Qi esboçou um sorriso que parecia um sorriso, mas não era. Esses idiotas não sabem que os caçadores de elite têm sentidos aguçados? Todos eles foram aprimorados? Sendo assim, só podemos forçá-los a contribuir para matar Lin Ling. Contribuir com sua parte. Em seguida, sob os olhares surpresos de todos, Liu Qi decapitou os 2 membros do conselho. Ele jogou as cabeças de lado e disse friamente: alguém ainda pensa como eles? Agora estamos amarrados como gafanhotos em uma corda. Não pense em fazer nenhuma travessura. E as 3 corpos deitados no chão, em um instante, foram transformados em luz cinza e foram completamente consumidos pelo capacete dos mortos. Uma voz espectral, vinda de não se sabe onde, ecoava por todo o quarto. À medida que o som se tornava mais alto, o capacete começou a emitir uma luz sombria. De repente, uma fenda apareceu no ar, como se estivesse rasgando um portal para outro mundo. De dentro da fenda, uma força invisível emergiu, envolvendo o capacete e o cercando. Silhuetas indistintas começaram a aparecer na fenda. Incontáveis espíritos malignos foram atraídos pelo capacete da morte, atraídos pela vida da armadilha. Isso ainda não é suficiente. Percebendo que o mais forte estava sendo atraído, era apenas uma anomalia de nível S. Liu Qi não pôde deixar de render os dentes. Precisamos de anomalias ainda mais fortes. Um gemido de dor ecoou. Uma pálida esfera ocular foi segurada na mão de Liu Qi. Era, de fato, seu único olho restante. E isso completou a última ficha. No canto coberto de sombras, uma forma aterrorizante e estranha começou a se manifestar lentamente. Sob o capuz negro, um brilho escarlate piscava nas órbitas profundas. Ao ver essa cena, todos os presentes não puderam evitar um tremor. Uma voz rouca ao extremo ecoou suavemente na sala. Humano, você me chamou aqui para quê? Neste momento, o rosto de Liu Qi estava cheio de uma loucura incontrolável. Ele havia conseguido. O estranho de nível SS era suficiente para transformar qualquer criatura no planeta azul em carne moída. Mesmo Lin Ling não era exceção. Embora suas órbitas já estivessem vazias e sem vida, Liu Qi ainda assim estendeu a mão e apontou para mim com precisão. Eu te ordeno a matá-lo. Só isso. Ele me avaliou, inofensivo no meio da formação negra. O açougueiro de mãos ensanguentadas esboçou um sorriso desdenhoso. Sacrificou 3 vidas além de um olho. Com tanto alarde, ele ainda pensava que era algo importante. No final, era apenas um humano. Justamente eu que saí do trabalho para fazer um bico. Depois de terminar este trabalho, deve dar tempo de voltar. Caso contrário, se aquela noiva fantasma descobrir que eu saí do cenário sem permissão, lembrando aquelas cenas que eram aterrorizantes para o estranho, o açougueiro de mãos ensanguentadas não pôde evitar um tremor. Não quero pensar mais, não quero pensar mais. É muito assustador. Como você quer que ele morra? Ao ouvir isso, o rosto de Liu Qi estava cheio de loucura. Eu quero que você o torture da maneira mais cruel. Que ele não consiga viver nem morrer. O contrato está firmado. Após remover a má sorte armazenada no capacete da morte, o açougueiro de mãos ensanguentadas puxou uma motosserra de trás. Ele lambeu os lábios que restavam apenas alguns pedaços de carne podre. Um sorriso frio apareceu em seu rosto. Eu, no meio do arranjo, olhei para o açougueiro de mãos ensanguentadas que se aproximava. Meus olhos brilharam instantaneamente. Ele é estranho. Então ele deve saber o paradeiro de Bai Li. Ao mesmo tempo, o açougueiro de mãos ensanguentadas também estava me observando. Não sei porquê. Ele sempre tem a sensação de ter encontrado um semelhante. É uma pena para a humanidade. Embora você seja muito do meu agrado, seus semelhantes parecem te odiar profundamente. Ele levantou a motosserra que estava em suas mãos. Um sorriso frio apareceu no canto da boca do açougueiro de mãos ensanguentadas. Mas eu posso te dar uma chance de dizer suas últimas palavras. Últimas palavras. Eu inclinei a cabeça. Uma expressão de dúvida passou pelos meus olhos. Mas eu não quero morrer agora. A menos que você me deixe fazer uma pergunta. Então eu posso considerar isso. Ao ver isso, o açougueiro de mãos ensanguentadas ficou um pouco confuso. Tornou-se um espírito maligno estranho por tantos anos.
Ele ainda é a primeira vez que vê um humano como você, que não tem medo da morte. Isso não pode deixar de despertar seu interesse. Pode ser. Eu permito que você faça uma pergunta. Sério. Você realmente é uma boa pessoa. Ao ouvir isso, um brilho de surpresa passou instantaneamente pelos meus olhos. Meu olhar para o açougueiro sangrento estava cheio de expectativa. Você conhece Azili? Ao ser perguntado assim, o açougueiro sangrento não pôde deixar de ficar um pouco confuso. Mas não sabe por quê. O açougueiro sangrento sempre sentiu que o nome Bairi sempre tinha uma sensação estranha de familiaridade, como se já tivesse ouvido em algum lugar. De repente, seu corpo tremeu violentamente. Uma figura aterrorizante vestida de vermelho, de repente, surgiu lentamente em sua mente. Se não me engano, o nome daquela noiva fantasma também parecia ser Zili. Será que este humano está procurando por aquela noiva fantasma? Não é possível que ele conheça a noiva fantasma? Assim que esse pensamento surgiu, o açougueiro apressadamente balançou a cabeça. Impossível, absolutamente impossível. Humanos e o sobrenatural não podem coexistir. O mais importante é que, entre os espíritos malignos, a posição daquela noiva fantasma é de destaque. Mesmo alguém como ele, ao enfrentar aquela noiva fantasma, deve ser respeitoso. Não se atreve a ultrapassar limites. Caso contrário, só há um destino, que é a morte. Não tem medo de 1000, mas sim de um. Após ponderar, o açougueiro guardou a motosserra. Ele perguntou cautelosamente. Aquele. Não sei por que você está perguntando sobre esse nome. Ele até usou um título de respeito. Porque ela é minha esposa. Em resposta, eu apenas sorri levemente, como se estivesse falando sobre algo completamente normal. No entanto, essas palavras para o açougueiro soaram como um trovão estrondoso. Este humano à minha frente, afinal, é o parceiro da noiva fantasma. Felizmente, embora ele seja uma anomalia, sua mente ainda está funcionando. Embora no fundo ele já tenha certeza de que 99 é falso, a possibilidade daquele um restante ainda fez o açougueiro hesitar. Se ele perdesse a aposta, o que o aguardava seria um destino de cinzas. Mas se ele não matasse Lin Ling, violando o contrato, ele também sofreria as consequências. Parecia que adivinhava suas preocupações. Liu Qi, não muito longe, gritou alto. Não acredite nas mentiras dele. Ele é apenas um lunático. Matei-o logo. O açougueiro, que estava nervoso, ao ouvir isso, imediatamente teve um brilho nos olhos. Então ele é um lunático. Sendo assim, ele não precisava mais ter reservas para matar humanos. Você deveria se sentir sortudo por morrer pelas minhas mãos. Se a noiva fantasma soubesse das palavras que acabei de dizer, você provavelmente vai sofrer 1000 vezes mais. Em poucos segundos, ele já pensou em centenas de maneiras de me mandar para o outro lado. Olhando para a motosserra que se aproximava cada vez mais do meu rosto, eu não pude deixar de suspirar. Por que ninguém acredita no que diz? Eu só queria trazer a Bailey de volta. Mas o ritual precisa de sangue. Então só posso fazer com que eles morram primeiro. Lin Ling, aproveite bem a morte que eu trouxe para você. Embora seus olhos estivessem apenas cheios de sangue, mas o rosto de Liu Qi estava cheio de uma loucura incontrolável. Ao mesmo tempo, o som da motosserra começou a ecoar pela sala. Você ainda não respondeu à minha pergunta. Ouvindo o zumbido ao meu redor, eu não pude evitar de franzir a testa. Depois de tanto tempo, este grandalhão à minha frente ainda não. Dizer a si mesmo onde exatamente está Bailey. Não pode ser. Você realmente acha que tem alguma relação com a noiva fantasma, não é? Ao ouvir isso, o bater de mãos sangrentas não pôde deixar de rir friamente. De repente, ele pensou em uma maneira interessante de brincar. Ele acidentalmente obteve uma foto da noiva fantasma. Mas como a noiva fantasma é uma entidade de nível SSS, com poderes que não podem ser observados, em sua memória, todos que já viram a noiva fantasma, sem exceção, todos enlouqueceram. Mesmo entre entidades sobrenaturais, raramente alguém se atreve a encarar sua presença. Humanos, eu vou te lembrar uma última vez. Em comparação a encarar a noiva fantasma, ser morto por mim será 1000 vezes mais feliz. Mas ao encarar meu olhar, ele também desistiu de continuar a persuadir. Espero que este humano, após ver a aparência da noiva fantasma, tenha uma morte um pouco mais digna. Caso contrário, o sabor provavelmente não será muito bom. Esta é a noiva fantasma que você tanto deseja. Depois de mexer no bolso do casaco velho, o açougueiro de mãos ensanguentadas passou uma foto cheia de manchas de sangue. Dizem que esta é a imagem da noiva fantasma antes de se tornar uma entidade estranha. Uma imagem deixada enquanto ainda era humana. Claro, embora seja apenas uma imagem, mas não pode ser observada. Essa estranheza ainda assim é eficaz. Uma nuvem negra cobre toda a foto. Mesmo para um espírito maligno de nível SS como o açougueiro de mãos ensanguentadas,
Não consegue ver claramente os rostos nela. Só é possível distinguir vagamente que na foto há um homem e uma mulher. O homem está à esquerda. A mulher tem o rosto completamente distorcido. Não é preciso adivinhar, é a noiva fantasma. E o homem à direita. Mostra apenas metade do rosto. Embora já tenha visto essa foto antes. Mas, por alguma razão, o açougueiro de mãos ensanguentadas desta vez sente que este homem parece um pouco familiar. Como se eu já o tivesse visto em algum lugar.